Eu creio num Deus que age também por meio e no meio da política. Por isso também creio que a igreja, também creio que os crentes, todos aqueles que se chamam cristão, não devem ficar isentos ou omissos a tudo que nós estamos vivendo. E é exatamente por isso que eu estou aqui. Nós não podemos nos omitir num momento tão importante quanto estamos passando em nosso país. Acontece um fenômeno que eu percebo no meio do povo brasileiro. Um fenômeno esse que eu tenho percebido é a questão da aversão. Algumas pessoas criaram uma aversão ao candidato Bolsonaro. Estão completamente aversos a ele, muitas das vezes, na sua grande maioria esmagadora dos casos, por conta da forma com que ele se porta ao falar. Alguns dizem, ele xinga, ele é isso, ele se porta daquele jeito, daquele outro. Ele não tem um posicionamento de um chefe de Estado, ok? E, por um outro lado, nós temos uma certa tolerância. Alguns têm um sentimento de tolerar o Lula, de fazer uma certa tolerância à pessoa do Lula. Sinceramente, eu achava que algumas pessoas que eram aversas ao Jair Messias Bolsonaro, de forma alguma, seriam tolerantes com o Lula. Porque comprovadamente o Lula é tudo aquilo que nós já sabemos, tudo aquilo que nós já temos visto. O Lula não foi inocentado, o Lula é sim uma pessoa que cometeu inúmeros crimes contra essa nação, contra a sua família, contra tudo que se está estabelecido nesse nosso lindo Brasil. Então, nesta oportunidade, eu venho aqui de uma forma inocente até, porque eu achava que até então, aqueles que não votassem no Bolsonaro, certamente não votariam no Lula, e eu falo mais diretamente ligado a pessoas do bem. Eu não consigo conceber que pessoas que se acham, se chamem, ou que se sentem pessoas do bem, consigam votar no senhor Lula. Eu não consigo conceber essa ideia na minha cabeça. Então eu creio que as pessoas do bem, que não estavam com Bolsonaro por causa de uma aversão, jamais poderiam estar com Lula. Essas pessoas votariam nos outros candidatos. Até que se revela um grande número de pessoas que se dizem do bem, professam uma fé cristã e, tendo professado essa fé cristã, se dizendo do bem, eu não consigo conceber que alguém dessa natureza possa votar no senhor Lula, diante de tudo que já foi apresentado comprovadamente sobre o seu caráter e sobre a sua forma de governar e tudo aquilo que ele intenta fazer e trazer para a nossa nação. Então, nesse caminho da aversão e da tolerância, eu queria pedir a você que se acha do bem, e eu creio que de fato você possa ser alguém do bem, sobretudo você que se diz cristão, seja cristão protestante, cristão católico ou cristão de qualquer outro segmento que você possa se denominar. É inconcebível que você vote no Lula. É inconcebível que você saia da sua casa no dia 30 de outubro para dar o seu voto para esse senhor que, repito, tem se comprovado tantas coisas erradas durante todo o seu tempo de governo. Durante anos e anos, Lula, o seu partido, PT, estiveram diante da nossa querida nação brasileira governando. E os resultados que nós tivemos, você sabe, não foram bons. Então, nesse momento,
É inconcebível que você, cristão protestante, cristão católico ou cristão de qualquer outro segmento, cujo qual nós sabemos a nossa sociedade brasileira ultrapassa os 90% de pessoas cristãs nesse país, de cristãos nesse país, melhor dizendo, nós não podemos conceber que o seu voto seja para Lula. Você criou uma aversão tão grande, e essa aversão foi construída pelas grandes mídias, pelos principais meios de comunicação desse país, que também estão corrompidos. Essa aversão foi construída na sua vida, diante de tantas notícias deturpadas e das chamadas fake news a respeito do senhor Jair Messias Bolsonaro. E você construiu uma aversão maior do que a sua honestidade, maior do que a sua sinceridade. Você permitiu que a aversão sua se tornasse tão mais elevada do que a sua honestidade, do que a sua sinceridade ou seu caráter. É inconcebível isso. O meu pedido é que você seja confrontado, você se permita, com estas palavras, ser confrontado. O que precisa ser maior na sua vida nesse momento? A sua aversão a Jair Messias Bolsonaro ou a sua desonestidade em votar num candidato comprovadamente que não condiz com os preceitos e os princípios de quem se chama, de quem se diz, de quem se professa cristão? Você precisa lembrar de algumas coisas, eu quero lembrar a você essas coisas. Você precisa lembrar que existe um posicionamento que nós devemos tomar. E quando nós não tomamos esse posicionamento, nós cometemos pecado. Tiago 4, no verso 7, diz: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Escuta, o bem que você sabe que deve fazer não é o bem de se tornar isento e omisso. Vou ficar em casa e não vou votar. Não. Quando você faz isso, você favorece a chegada do ladrão no poder. Então, nesse momento, você não pode se omitir. Você deve sair de casa e ir exercer o seu direito de voto. E votar não pela aversão, mas votar pela honestidade. Você tem que ser honesto consigo mesmo. E nesse momento, você precisa ceder para aquele que se associa com aquilo que Cristo se associaria. Então não permita, em nome de Jesus, que o seu voto seja dado para o Lula, mas também não permita que o seu voto fique no caminho da isenção, do lavar as mãos, como fez Pilatos, que lavou as mãos e deixou para o povo decidir. Não, quando você decide não decidir, você está decidindo. Então, por favor, faça o seu papel. Saia de casa no dia 10 de outubro para votar, não num candidato, mas sim numa agenda, mas sim em princípios, mas sim em valores que o cristianismo defende e luta por eles. Efésios 5:11, ele diz: não vos associeis com as obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai. Eu estou chamando você, crente em Jesus, para condenar as obras infrutíferas das trevas. Para você não se associar com essas obras. E uma forma que você tem de condenar essas obras é exercendo o seu voto. É colocando o seu voto em princípios. Ninguém está aqui defendendo um candidato e condenando o outro. Ninguém está aqui dizendo que um é superior ao outro. Não se trata disso. A gente nutre, afeições por um ou por outro candidato. Mas o que está em jogo não é isso. O que está em jogo nesse momento são princípios e são valores. É a minha, é a sua liberdade. É o nosso direito de expressão, o nosso direito de poder falar o que pensa. É o nosso direito de poder crer naquilo que cremos e viver aquilo que queremos viver. É o nosso direito de ser respeitado na nossa fé e respeitarmos o outro. Então, você não pode se associar com as obras infrutíferas das trevas, mas você deve condená-las.
Segundo Tessalonicenses 2, de 1 a 4, Paulo escrevendo, ele vai dizer: ninguém vos engane, ninguém vos engane. Existem pessoas que estão enganadas com discursos falaciosos, discursos de mentira, com discursos de fake news, discursos contra um candidato que tem princípios e valores dos quais nós defendemos e devemos nos associar. E existe a mentira do outro lado que tenta a todo custo se defender, se proteger de coisas que já fez, inclusive do qual tem ficado difícil de compreender de fato qual é o seu discurso verdadeiro, como sempre o foi. Uma hora ele diz eu sou isso, uma outra hora ele diz eu não sou isso. Então você tem confusão na vida desse candidato e a gente não consegue compreender o que de fato ele defende e sobre o que ele se sustenta. Então não permita, não se associe, que ninguém engane você, não seja enganado, não seja enganado. E por fim, eu menciono ainda 1 Reis 19, 18, quando Deus diz, eu conservei ainda 7.000 que não se dobraram a Baal. Uma referência daqueles que não se dobraram a práticas das quais Deus condenava. Eu quero perguntar, você faz parte dessa quantidade, desse quantitativo, desse povo que não se dobra a Baal? Eu peço a você que você possa refletir sobre essas coisas. Não se dobre a Baal, não se dobre ao mundo e às suas obras infrutíferas, mas ainda se permita ser aquele conservado que ainda acredita em Deus, que ainda confia em Deus. Então, em nome de Jesus, adolescente, jovem, senhor, senhora, saia de suas casas no dia 30 de outubro e venha exercer o seu direito de voto. Não se abstenha, não vote nulo, não vote branco ou simplesmente não fique em casa, mas saia de casa para eleger na sua vida, para a sua vida e para a sua nação, um candidato que represente os nossos princípios e os nossos valores, os valores e princípios do nosso Cristo, aquele que na cruz morreu pelos meus e pelos seus pecados. Que Deus abençoe você e que essa palavra possa confrontar o seu coração. Graça e paz, um grande abraço